Sani, Sani, cari Veneti. Vamos começar mais uma live aqui hoje, tá, pessoal? Eu só preciso conferir como tá aí o áudio e a gente já inicia. Então, espero que vocês gostem. Acho que essa é uma live muito útil. Eu vejo que tem algumas pessoas enfrentando certos problemas quanto a isso e outras pessoas que já foram, né? E estão enfrentando algum problema e pessoas também que gostariam de se mudar lá para o Vêneto, mas não sabem exatamente ao local, né? Qual local seria o melhor para ir, ou o que elas deveriam evitar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, aqui parece que está ok, tá bom? O áudio. Eu só vou mandar o link para o pessoal ali dos grupos, os grupos dos alunos e também o grupo Vanity que a gente tem, né? Entre os seguidores aqui, os inscritos do canal. Então, porque eu fiz a live assim, não anunciei, não falei nada, porque é algo que, na verdade, é, assim, é uma coisa que me veio, né, de um amigo meu que está lá, que se mudou recentemente para o Vêneto, provavelmente ele vai assistir essa live também, e aí então é uma preocupação dele e que eu acho que vale a pena para todo mundo que pelo menos tenha a intenção de ir, ou aquelas pessoas que talvez algum dia, né, quem sabe, já vamos começar. Muito bem. Então, como vocês estão vendo, se mudar para o Vêneto, onde ir e onde não ir. Eu acredito que isso mais ou menos serve não só para a Itália inteira, mas acredito que servirá também para a Europa inteira, tá? Então, é muito importante que a gente fique atento quanto a isso. Bem, antes de tudo, claro, eu sempre peço para vocês curtirem, né? Curta o vídeo aí, se inscreva no canal, não deixa de ativar o sino das notificações para receber o conteúdo em dia. E também o seu comentário, ele é válido se você for inscrito no canal aqui no chat, tá? Então você pode fazer o seu comentário, depois de 1 minuto que inicia a live, você já consegue fazer o seu comentário aqui se você for inscrito no canal Lenguamare. Já deixo também anunciado para vocês que nós temos ainda a inscrição para o curso de Língua Vêneta. Você pode fazer o curso, ele, depois que você já se inscreve, né, que você faz a compra do curso, já é possível iniciá-lo online, com o material que tem online, e aí o reforço, que é ao vivo, por videochamada, a gente trabalha de 2 jeitos, né? O conteúdo todo online, que você pode fazer como quiser, e também você tem a oportunidade de vir aos reforços, né, em videochamada. Então você tem essa oportunidade também, e a gente inicia em agosto os reforços por videochamada. Eu vou mencionar mais uma vez, porque nem todo mundo, né, assiste todos os vídeos, mas os inscritos do canal, aqueles que me acompanham não só no canal, mas também lá no Instagram, eles, nessa abertura de turma, estão tendo um desconto no curso. Então, entre em contato comigo, o desconto não está lá no site, tá? O desconto é só para os inscritos do canal e para aqueles que me seguem, seja no YouTube ou lá no Instagram. Então, entre em contato comigo que a gente vê direitinho, eu passo para vocês o desconto. Enfim, também vai ter um curso de história dos Vênetos antigos. É a primeira vez que eu faço esse curso, tá? De história só dos Vênetos antigos. Agora, no próximo mês de agosto, vai ser num sábado. Então, se você quiser participar também, entre em contato. Depois eu deixo os links aí. Se não for em algum momento aqui no chat, eu vou deixar os links aqui para depois que acabar o vídeo, fica os comentários aqui embaixo, tá, pessoal? Então, eu vou deixar, sempre deixo os links aí para o curso de Língua Vêneta e pro curso de História dos Vênetos Antigos. Se você for inscrito do canal, é só importante, é o seguinte, tá? Se você for inscrito do canal e você clicar no link do curso de Língua Vêneta, aqui você vai ter o preço normal dele, tá? Então, seria importante você, então, entrar em contato comigo, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo WhatsApp, tem vários contatos aí, e-mail, WhatsApp, eu sempre disponibilizo em todos os vídeos, os números, então entre em contato comigo direto para a gente acertar o desconto para você. Acredito que era isso, claro, básico, né? O livro Evangelho de São Marcos, tenho aí, a gente fez essa publicação do Lenguamare, está traduzido em Vêneto e em português. Se você quiser, adquira também o livro, é o Evangelho de São Marcos. Por que Evangelho de São Marcos?
Primeira coisa, patrono dos Vênetos, da Sereníssima República de Veneza, é importantíssimo que a gente tenha esse livro. E depois nós temos bandeiras, mas tem 6 modelos de bandeira, aí tem camisetas do Vêneto também para venda, calendário, então tem várias coisas aí que vocês podem usufruir. Então vamos começar a nossa live. Eu acredito que não vai ser tão extensa, por quê? Porque assim, é algo que eu, com a experiência que eu já tive lá, e a experiência que eu vejo de pessoas que já se mudaram para lá, eu acho que eu já tenho uma posição muito assertiva quanto a isso. Por que eu fiz essa live? Essa live eu fiz porque tem um amigo que é brasileiro, claro, como nós, descendente de Vênetos, que recentemente foi lá para o Vêneto e ele está passando uma situação meio ruim. Por quê? Porque ele foi para um lugar que talvez não era para ter ido, tá? Mas é claro, óbvio, ele não tinha como saber, né? Então, muitas pessoas, ele não é o único, muitas pessoas vão cometer esse erro. Qual foi o lugar que o nosso amigo foi? Ele até está aqui inscrito no canal Lenguamare, ele faz parte do grupo lá dos Veneti nosso no WhatsApp. Qual é o lugar que ele foi? Ele foi para Veneza, tá? Então, eu digo assim, que não é só Veneza, que é um lugar meio complicado no Vêneto, e nem será um lugar meio complicado na Europa só, tá, Veneza, mas é um lugar um pouco complicado por todo o histórico que teve. Veneza, se outrora era a capital da maior república do mundo, da república mais esplendorosa do mundo, que era a República de Veneza, hoje é um lugar muito ruim para se viver. Por quê? Não que seja um lugar o ruim, quando a gente fala em nível brasileiro, a gente acha que tem pobreza, que tem criminalidade. Não, não é tão assim. O problema é que tem pouco trabalho e é um lugar que sobrevive muito de turismo, e por isso é um lugar muito caro, tá? E um lugar precário, que não existe, as construções são velhas, e não tem tanto investimento ainda nessas construções aí, mais investimento nessas construções, e qualquer lugarzinho pequeno eles vão querer cobrar muito caro, né, por ser um lugar turístico. A gente enfrenta isso também nas cidades que são turísticas brasileiras. Claro que a gente não tem como comparar, por exemplo, Veneza a qualquer cidade do Brasil, porque Veneza é uma cidade muito antiga e provavelmente eles têm margem para até, às vezes, dependendo da pessoa, tem justificativa para fazer uma cobrança até maior do que aqui. E o problema é esse, tá? Então, Veneza é um lugar, assim, péssimo para vocês, se vocês quiserem algum dia se mudar, é um lugar péssimo para ir. Porque nem as pessoas que nascem lá ficam por muito tempo lá. Justamente por isso, porque emprego é difícil nas redondezas de Veneza e também é um lugar muito caro para se viver. Infelizmente, a unificação italiana trouxe uma série de desgraças para muitos lugares. Um dos lugares que sofreu muito com a unificação italiana foi Veneza. Veneza foi totalmente destruída, não só com a unificação. A unificação foi basicamente assim, foi o resultado de tudo que aconteceu, né? Vamos lá, vamos começar com Napoleão, tá? Com Napoleão, aí depois os austríacos também, e por fim a Itália. Então, mas a unificação italiana foi a última pá de terra por cima de Veneza. O que acontece quando destituem a República de Veneza, Veneza perde o seu poder e, a partir disso, os investimentos param de acontecer, né, no Vêneto inteiro, mas Veneza é a que mais sofre, e Veneza, todas as rotas comerciais, tudo que Veneza tinha como algo substancial para o seu sustento, para o seu equilíbrio fiscal, o seu equilíbrio socioeconômico, foi sendo destituído e foi sendo sugado pelos que então passaram a comandar, enfim, o Vêneto, os territórios, né? Isso, claro, óbvio que foi proposital, né? Não vamos ser ingênuos. E o Fernando com teoria da conspiração. Gente, se vocês me veem com isso é porque vocês são muito inocentes e não têm o mínimo, a básica noção de geopolítica, né? Então é óbvio que aqueles que tomaram conta dos territórios do Vêneto começaram a fazer isso de propósito. Foi sempre uma ânsia destituir Veneza do seu poder. Isso começou, não foi de ontem, não começou isso com a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, né? Isso veio desde antes. Nós temos aí a Guerra de Cambrai, onde tem a França já envolvida, tem os estados papais já envolvidos que queriam isso. A gente está falando lá de
de 500 anos antes, tá, do que aconteceu, que eles tinham muito medo da hegemonia da República de Veneza, que estava tomando conta do norte inteiro, não sei o que, e sempre quiseram destituir. Então, não é novidade que, por exemplo, depois, tanto a Áustria sempre quis, o Império Germânico, Romano-Germânico, sempre quis também destituir a República de Veneza, sempre quis roubar os territórios da República de Veneza. Se vocês forem ver, eu já falei várias e várias, é por isso que é importante vocês acompanharem o canal e principalmente aqueles vídeos que muitas pessoas podem achar, esse vídeo é chato. Por que é chato? Porque está falando sobre uma guerra dos confins de 1900, de 1100 e não sei o que. Esse vídeo é muito chato. Tudo bem, é muito chato, mas você não acompanha, você não sabe de nada e você não consegue se ligar de nada e fica aí que nem um otário, tá bom? Então, já falei várias vezes sobre várias guerras que vocês talvez pensem que sejam guerras idiotas, que não vale a pena nem saber sobre. Vocês têm ali sempre os mesmos envolvidos, aqueles que sempre quiseram destituir os territórios da República de Veneza e aqueles que, literalmente, depois, no final, tomaram conta da República de Veneza e fizeram o que bem entenderam com a República de Veneza. Vocês têm os austríacos ali, o Império, né, austríaco, e depois a Casa da Áustria, e depois também os franceses. Então, se vocês forem ver, vocês têm sempre os dois arqui-inimigos aí enchendo o saco, e foram esses dois que acabaram destituindo tudo e entregaram depois a França. Claro, a França depois entregou para aquele reinado que eles mesmos deram um jeito de construir, que é o reinado da Itália. O primeiro rei da Itália atual, né, enfim, foi o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, o rei das duas Itálias. Então, o rei da Itália do Sul e a Itália do Norte, Napoleão Bonaparte, França, e acabou. A bandeira da Itália é uma réplica da bandeira da França. Coloquem as duas lado a lado e vocês vão entender isso. Se vocês não sabiam disso até hoje, sinto muito, comecem a estudar mais. Vamos lá, então, o que acontece? Tudo isso implica. Se vocês não estudam história, vocês não conhecem, não sabem por que implica. Então, vocês ficam que nem os bobos da corte ali, sendo feito de palhaço. A partir desse momento, quando você enxerga isso, você vê que não é teoria da conspiração, isso daqui é uma linha histórica, tá? Se você estudou histórica, é para saber o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você tem Veneza, uma cidade fantasma, ela só tem turista, tem menos de 50 mil habitantes. E aí, por que tem menos de 50 mil habitantes? Por causa de tudo isso que eu falei para vocês. Quando destituem a República de Veneza, quando a porcaria do Napoleão Bonaparte vai lá com seus soldados escravos de Napoleão, né, porque ninguém podia dizer não, ele matava, é óbvio que todo mundo era fiel a ele, só que na hora do leito de morte ninguém foi lá, né? Tanto que ele falou no leito de morte que eu fui isso, fui aquilo, mas na hora de morrer não tem ninguém aqui. Então, a partir desse momento, eles fizeram o quê? Eles mataram toda a aristocracia, mataram todas as pessoas que eram realmente os verdadeiros governantes da República de Veneza, ali, principalmente em Veneza, a aristocracia veneziana, aqueles que tinham o poder por legitimidade, ou seja, aqueles que fundaram a República de Veneza, aqueles que uniram o Vêneto inteiro, porque o Vêneto originalmente... Fernando, não, isso é mentira, o Vêneto não era unido, mentira nada, o Vêneto surgiu como uma confederação de tribos. Então eu indico que você também faça o curso de história dos Vênetos antigos. Isso aqui a história dos Vênetos antigos vem desde antes do Império Romano. Então os Vênetos antigos surgem como uma confederação de tribos unidas. É uma confederação que faz parte de todo aquele território ali que nós conhecemos hoje como Vêneto, como Friuli e como Trento, tá bom? Então era uma confederação, essas tribos eram unidas, não só unidas por acordos políticos, mas também como língua, religião, costumes e assim vai, tá? E a partir desse momento a gente já consegue identificar e também saber o motivo do porquê os romanos, quando agregam administrativamente a região do Vêneto ao Império Romano, eles chamam o Vêneto, a região do Vêneto, a região do Friuli e a região do Trento como Venetia, que significa Veneza praticamente, né? Foi traduzido Venétia para o português como Veneza, mas é a região do quê? A região dos Vênetos, tá? Foi toda essa região, então o Império Romano agrega para dizer que é a Venétia. E depois o que está fora disso é a Ístria, que é a região costeira que faz parte da Croácia e da Eslovênia.
A partir desse momento, a gente já vê que, claro, os povos foram se fazendo seu próprio território, isso, aquilo, mas pelo menos aqueles que estão ali na região do Vêneto mesmo, aquela conhecida até hoje, sempre estiveram juntos desde o início. O que acontece é que depois da queda do Império Romano, houve sim uma destituição novamente de poder, e essa destituição de poder levou à queda dessas cidades vênetas, né, e a invasão dessas cidades por povos bárbaros. Os principais causadores da desunião foram os lombardos. Quando os lombardos chegam ali, vindos da Escandinávia, quando eles chegam ali, eles tomam o poder, por exemplo, de Vicenza, Treviso, enfim, várias outras cidades, e acontece essa desunião, digamos que acontece a primeira desunião dos vênetos, pode ser a primeira desunião, porque nós temos a Idade do Bronze, quando os vênetos se instalam na região ali do Adriático, do Vêneto, então eles se instalam no Vêneto, no Friul e também no Trento, e aí depois eles fazem parte do Império Romano, e não há desunião, tá? Eles só fazem parte do Império Romano, mas não tem nenhuma desunião. A primeira desunião administrativa que acontece dos vênetos é ali na queda do Império Romano, por conta dos bárbaros. Os bárbaros usurpam o poder ali que eram dos vênetos. O que acontece? A população local, boa parte dessa população é obrigada a viver sob o domínio dos bárbaros, e principalmente a elite vêneta, ela tenta revidar de algum modo, e eles vão para Veneza. Então Veneza vai ganhando essa importância. O que seria Veneza, né? Não era ainda Veneza, era só pântano, era só lodo, e eles a mesma coisa do que eles fizeram aqui, por exemplo, no sul do Brasil, que construíram tudo do nada, né? Eles fazem lá em Veneza depois de muito tempo. Veneza, se não me engano, foi a última cidade a ser construída, tá? Tipo das cidades antigas, foi a última grande cidade vêneta a ser construída do Vêneto. E depois se torna a capital justamente por isso, porque a partir de Veneza é que os vênetos vão retomando o seu poder e a sua união novamente, tá? A gente pode dizer que no mundo antigo, a capital vêneta, assim, a capital vêneta no mundo antigo era muito concentrada em Pádua, tá? Ou Pádua, tá? Pádua é em português, então é por isso que eu sempre falo Pádua. No início, era muito concentrada em Pádua. A gente tinha, assim, no início mesmo, Este, que é uma cidade de Pádua, era a primeira capital vêneta, e aí depois Pádua foi crescendo muito mais do que Este, e Este foi ficando um pouco aquém, e Pádua se tornou uma verdadeira capital. A capital vêneta do mundo antigo, já no tempo dos romanos, era Pádua, tanto que os romanos forçaram bastante essa aliança entre o Império Romano e Pádua, uma aliança militar, porque eles sabiam disso, eles sabiam a importância de Pádua, principalmente em nível militar, tá? Então, Pádua era a capital militar, e depois dessa invasão, não só militar, né, era a capital mesmo, né, Pádua, naquele começo. E aí depois que destituíram, né, o poder de Pádua, as elites paduanas, não só paduanas, né, mas as elites dos outros lugares do Vêneto, começaram a ir lá para a região de Veneza, né, e ali eles construíram de novo um grande centro, um poderio militar, muito com apoio, né, com base no Império Bizantino, tá? No Império Bizantino, eles foram se formando como uma província do Império Bizantino, e a partir daí também ganharam a sua emancipação ao passar dos séculos, tá? Mas o importante é que foram novamente unindo toda a região do Vêneto sob o manto da República de Veneza. Bom, a partir desse momento aqui, uma segunda desunião acontece justamente ali com Napoleão Bonaparte. Isso aqui depois de 1000 e tantos anos depois, né? Então, uma segunda desunião acontece aí. E o que acontece é que a República de Veneza, depois que é desmantelada, Veneza vai sendo totalmente destruída, né? Vai sendo totalmente destruída economicamente. E todas essas pessoas aqui, a aristocracia, né, a elite, enfim, a aristocracia antiga, ou ela é fuzilada ou ela foge, tá, de Veneza. Muitas pessoas da aristocracia veneziana fugiram, né, de Veneza depois desse conflito aqui, desse embate, e muitos foram fuzilados. A população comum de Veneza
teve uma migração muito forte para o interior do Vêneto. Então, muitos desses venezianos foram para o interior do Vêneto. Então, hoje, Veneza, infelizmente, está praticamente morta em nível identitário, em nível de alguma virilidade, digamos assim, tá bom? Então, porque é justamente o que aconteceu. É triste, mas a gente não pode ficar aqui com romantismo. Então, se você quiser ir para o Vêneto, óbvio, não vá se mudar para Veneza, porque tudo é muito mais difícil. Agora, o que acontece é também como um conselho para você, é melhor que você também, sempre, quando você vai se mudar, tente ir para uma cidade menor que seja próxima de uma cidade maior. Por exemplo, eu quero ir para Vicenza. Eu nem aconselho ir para Vicenza mesmo. Vamos lá, Vicenza, província, vocês sabem que toda província tem uma cidade com o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, tem a província de Vicenza, mas tem a cidade de Vicenza também, que é a maior cidade da província. Eu quero ir para lá? Não vai para Vicenza, a cidade. Vai para uma cidade menor, uma cidade que não seja tão difícil você se locomover, para você ir, por exemplo, para Vicenza, tá? Mas não cai em Vicenza. Por quê? Porque as cidades maiores europeias hoje em dia estão sofrendo com muitas coisas que é melhor a gente também não comentar aqui, mas vai ter muito problema. O que acontece é que a maior parte das pessoas, dos estrangeiros que vão para essas cidades, elas sempre vão querer ir para essas cidades maiores, tá? E aí vocês vão cometer o mesmo erro, vocês vão entrar de gaiato na mesma piscina de lama, entendeu? Vocês vão lá junto com os caras que não estão sacando de nada. Então vocês vão enfrentar os mesmos problemas. Não vão para cidades maiores. Não peguem e cheguem nas províncias. Eu vou para Vicenza, eu vou ir em Vicenza mesmo. Eu vou para Treviso, eu vou para a cidade de Treviso. Meu conselho, aí é o meu conselho, se vocês quiserem fazer outra coisa, fica por conta e risco de vocês. Mas o meu conselho é esse, pelo que eu vi e pelo que eu tenho de relatos de pessoas aí. Quero ir para Treviso? Não vai para a cidade de Treviso, vai para uma cidade menor que não seja tão difícil de você se locomover, porque daí vai ser ruim para você também, tá? Vai para uma cidade muito difícil, né, de se locomover, porque existem cidades muito pequenas e afastadas também. Então vai para uma cidade assim que é ao lado, que fica muito mais fácil, tá? Você tem uma opção de arranjar um emprego em Treviso, vai ali, dá 15, 20 minutinhos, né, para se locomover de Treviso até a sua cidade. É tranquilo, tá? Uma coisa que muitos brasileiros já fazem no Brasil e levam até mais tempo. Então, o meu conselho é esse: não vai direto para uma cidade grande, fica numa cidade menor. E a cidade menor, você provavelmente vai ser bem mais acolhido, né? Você vai ser bem mais, digamos, vai ser melhor recepcionado ali, vai conseguir ter uma relação mais próxima com as pessoas, e aí tudo facilita também para a sua vida, tá bom? Então, como eu falei, o vídeo era para ser curto, mais uma vez eu só retifico para vocês, eu faço, tem que fazer, tem que abordar um pouco de história, até mesmo para que vocês que me seguem, terem entendeu? Para vocês correlacionarem as coisas. É óbvio que uma coisa está relacionada com a outra. Então, fazendo a conclusão do vídeo, só um fechamento para ficar muito claro, né, para não ficar muito perdido assim. Se vocês pretendem se mudar para lá, ou até mesmo, assim, se vocês quiserem ir lá só para ficar uma semana, para passar um mês de férias, tudo bem, galera. Um mês de férias, Veneza é ótimo, qualquer lugar vai ser ótimo um mês de férias. E não vai ter problema. E como eu falei para vocês, não é um problema que só vai ser enfrentado ali no Vêneto. Todos os lugares da Europa estão com mais ou menos esse tipo de problema, os lugares maiores. Os lugares maiores são sempre cidades que vão ter um pouco mais de problema. Claro que talvez, por exemplo, uma Londres, assim, não vai ter o mesmo problema de escassez de emprego, enfim, de outras coisas que Veneza tem, porque Londres não sofreu aquilo que Veneza sofreu, né? Essa destituição de poder. Mas, enfim, mais ou menos todos os lugares grandes vão ter algum problema, tá? Sempre vão, e vai enfrentar um nível de dificuldade maior do que um lugar pequeno, em certas áreas. Mas, vamos lá, se focando no Vêneto. O que acontece? Você, se quer ir para o Vêneto, se for para visitar, qualquer lugar serve, tá? Você vai ficar em algum lugar e vai visitar o Vêneto inteiro e vai estar ok, não tem problema. Agora, se for para se mudar, não vai para Veneza,
né? Eu não indico nem ir para a província. Ah, Fernando, mas então eu não vou ir para a capital e eu vou ir para Mestre, que é outra cidade que está dentro da província de Veneza. Não, 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 não. Província de Veneza risca do mapa, tá? Vai lá só para visitar, vai lá só para bater foto, para visitar, para conhecer as pessoas ali e tal, para conhecer os poucos venezianos que restaram, mas não vai para morar ali, né? Não mora na província de Veneza, não mora na província de Veneza. Vai para as outras províncias e não mora na cidade a capital da província, não mora na capital da província, tá? Não mora em Vicenza, a capital lá de Vicenza, não mora em Treviso, vai sempre para o interior da província, e aí um interior, uma cidade que seja mais fácil de você ter acesso, por exemplo, vou lá para Vicenza, beleza, vou para a província de Vicenza, mas não vou para a cidade de Vicenza, eu vou para uma cidade mais perto, mas é menor, tá? Mas uma cidade que eu consiga me locomover tranquilamente até Vicenza, que eu consiga depois sair para outros lugares, a mesma coisa de Treviso, Pádua, tá? Vai sempre para umas cidades menores que eu tenho certeza que vai ser bem melhor, né? Verona, a mesma coisa, vai para uma cidade menor, né? Não vai para Verona em si, tá? O brasileiro comete muito esse erro, né? Então, vai sempre para uma cidade que é um pouco menor, e aí depois você se locomove tranquilamente para outros lugares e tem uma vida boa e tranquila nesses lugares menores e tem uma receptividade muito melhor, aluguel é mais fácil de conseguir, tá bom? Então, é essa a minha dica. Fica aí para vocês, e claro, porque é importante, então, deixo aí o curso de língua vêneta, se vocês forem numa cidade um pouco menor, não que uma cidade maior não vá ajudar, mas se vocês vão para uma cidade menor, então falar língua vêneta daí é imprescindível, né? Você chegar lá falando vêneto, as pessoas já vão te abraçar. Uma cidade maior também, por exemplo, eu só não indico ir para uma cidade maior por dificuldade de conseguir aluguel, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, eu fiquei em Verona, eu ia para a estação de trem, falava lá com o pessoal, lá, atendente das lanchonetes e tal, até falei com uma mulher lá, uma mulher um pouco mais velha, ela dizendo, eu sei que no Brasil tem vários parentes, né, meus, que foram para lá, eu pedi qual é o seu sobrenome, ela disse Anzolin, nossa, Anzolin tem até um cantor aqui das antigas, aqui do Rio Grande do Sul, que é o Valdir Anzolin, né? Então eu comentei com ela e falando tudo em vêneto. Não é esse o problema, tá? Não é esse o problema, porque não vão falar vêneto lá. Fala em qualquer lugar. Se você falar, eles falam com você. Se você não falar, eles não vão nem falar nada com você. Mas o problema é a dificuldade de conseguir várias coisas. Então vá para um lugar menor e aí sim vai ser um pouco melhor também para você conseguir amigos, conseguir uma relação ali com as pessoas, de família mesmo, né? Você sabe, em cidade maior sempre é tudo mais difícil, sempre, em qualquer lugar, e ainda mais quando a gente está num país diferente, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, deixo aí o link para vocês, tá, do curso de língua vêneta, acessem o curso, se você já é inscrito do canal, você tem desconto, precisa falar comigo, tá? O valor que está lá no site é o outro, para quem não me segue, não faz nada. E tem também o curso de História dos Vênetos Antigos, em agosto. Ó, o comentário aqui tem o Rafael Ferreira Cominato, falou, vai para Adria, também, né? Depois o pessoal aqui falou, exato, Veneza agora querem reduzir turistas com taxas e mais taxas. Pois é, né? João, é um problema, o problema é bem complicado. Chega uma hora que fica assim, insustentável, você não consegue morar no lugar, e assim as pessoas, os venezianos, né? Os venezianos que nascem lá, os menos de 50 mil venezianos, né, das famílias que tem lá, eles nascem e eles vão embora, vão para outros lugares, porque é muito difícil, tá? Muito difícil. Então, não se mudem para Veneza. Eu sei que às vezes, assim, é uma coisa que falta eu falar para vocês isso, porque a gente tem esse romantismo, né? Ah, República de Veneza. E aí a gente acha que vou lá para Veneza porque Veneza é o máximo. Com certeza é o máximo para visitar. Mas a política empregada em Veneza, hoje em dia, é uma política exploratória. É uma política de sugar do seu passado glorioso, mas sugar em cima de turistas, entendeu? Ela não faz mais nada além disso. Eu não sei,
é triste, né? É triste, mas se vocês voltarem o vídeo, para você que chegou agora, depois volta a live, eu explico, né? Eu expliquei na live aqui tudo o que aconteceu, resumidamente, teria muito mais coisas para falar, mas eu expliquei na live tudo o que aconteceu e por que que Veneza é assim hoje em dia, tá? Taxas, taxas, taxas e nada desenvolve, né? Poucas indústrias, enfim, um lugar horrível para você se mudar, um lugar excelente para você visitar, se você tiver dinheiro para pagar essas taxas aí, mas não se muda para lá, e nem nas outras cidades maiores, tá? Não se muda, vai para uma cidade menor que tenha livre acesso para as outras, e aí fica bem mais fácil a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que, assim, a Itália, no geral, e principalmente o Vêneto, a gente vai pegar a Itália no geral, um dos lugares menos degradados, assim, é o Vêneto. Tem outros lugares, é claro, óbvio, tá? Tem outros lugares. O Friuli também é um lugar muito bacana, o Trento também, não vou falar. Os outros eu não conheci, provavelmente a Sardenha também seja um lugar assim, degradado no sentido de ser um lugar já muito, sei lá, muito secular, assim, já é um lugar muito cheio de porcaria, que, enfim, né? Mas o Vêneto ainda existe, assim, lugares muito bons. Mas aí você pega na Europa que tem lugares até piores, bom, a gente tá vendo, né? A França, Paris, então são lugares muito piores. Mas eu espero que o conselho aí tenha servido e não caiam nessa armadilha de vocês irem para Veneza e nem para os lugares maiores, tá? Então, sempre, sempre para os lugares menores e que vocês tenham livre acesso para outros, que fique fácil, né? Passear ali é bacana, mas morar é inviável. É isso mesmo que o João está falando aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link do curso de Língua Vêneta, também o link do curso de História dos Vênetos Antigos, no comentário dos vídeos, daqui uns 2 minutos, tá bom? Eu vou acabar aqui a live e depois eu deixo nos comentários. Tá bom, pessoal, então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucom.